A gente recebe muito paciente, né, que o evento ali, né, a situação da queimadura aconteceu no São João. Crianças, né, Ara? Fogueira. Né? Pós-festa. Queima na fogueira, Brincando né? assim, Aham. um dos casos que a gente História já de pular fogueira, recebeu, né? É. ele estava correndo, brincando, e o coleguinha empurrou. E ele caiu de bunda na fogueira. Então ele queimou todo o bumbum e a parte de trás da coxa. Acho que ele tinha 6, 7 anos. Ela, né? Mas teve um outro O um menininho. menininho também, lembra? Pô, 6, 7 anos deve ser Bem terrível. pequenininho. Hoje eles já estão um pouquinho maiores, mas por conta de São João, que a gente acaba recebendo, onde a lesão foi durante uma brincadeira. E aí você falou que algumas UTQs fecharam por conta aí da pandemia. E aí eu penso, pô, na pandemia é onde deve ter tido muito mais acidente doméstico e tal, todo mundo em casa. Uhum. E cresceu muito. Imagina, e aí eles fecham. O maior, a SBQ também levantou essa questão, né? Por conta do acesso ao álcool relacionado à Sim, pandemia, também aumentou muito. Né? aumentou muito as queimaduras, muito. Então eles vêm trabalhando, se todo mundo for acessar o Insta da SB Queimadura, vai ver que tem muita informação preventiva, formação de orientações de hospitais, enfim, conhecer o que é uma queimadura, justamente por esse boom que deu durante a pandemia, pelo acesso ao álcool, né? Que é uma das formas E até comuns. A partir do momento que tem a cicatrização, o nosso corpo ele entende como um processo de restabelecer aquele local, né? E a gente deve contar também as áreas adjacentes, as áreas ao redor que não foram queimadas. Então, aonde tem cicatriz, tem um tecido muito compactado, um tecido com pouca maleabilidade. Se for em áreas de articulação, qualquer movimento articular sim, repuxa, né? repuxa, gera tensão. Então, tudo isso vai gerando fragilidade para a área de cicatriz. Uma cicatriz também perde muita água, né? A gente chama isso na nossa área de perda transepidérmica de água. Então, evapora muita água. Quanto mais evaporação, mais contração, mais rigidez de Mas cicatriz. essa evaporação se dá por causa do local que fica muito ressecado, não? O corpo entende isso e começa a jogar líquido, ou é alguma coisa parecida? Não? É como teve um dano de barreira de proteção, por conta da lesão, a pele não consegue se restabelecer 100% aquele dano. Então, ela perde estruturas que contêm água na nossa pele normal. E aí, a cicatriz, ela nunca mais vai ser uma pele normal, né? Não repõe, né? Não repõe, essa água só não perde, repõe. porque Por a isso gente perde vê, estruturas. a gente identifica, né, quando alguém, só queimou o braço, por exemplo, a forma, né, como fica, né, fica uma cicatriz. O processo de regeneração da pele é muito mais complicado quando ele acontece na sua totalidade, né? Muito. Sim, isso pensando nas queimaduras de segundo e terceiro grau. Fica meio, né? Primeiro Você já grau. viu? Já, fica um negócio, manchadão, parece um alguma coisa. plástico. Um Parece negócio plástico, né? visualmente, que tem Porque uma aí é tonalidade por causa disso, então, diferente. porque a pele perde líquidos, né? Perde água. E aí por isso que fica Esse aspecto mais aspecto macerado, assim, mais isso, desidratado. E a É coloração também. A né? coloração também fica mais a vermelha. coloração muda também, Muda. né? Sensibilidade super alterada. Mas eu fico imaginando também que os nervos que foram danificados, né, por causa da queimadura, eles estão tentando também se regenerar, né? Então isso também deve causar dor tremenda, não é isso? Fora ao redor das adjacências, como você falou, né? Você tem a área tentando voltar, né, do tecido, de reestruturação. Então, esses componentes associados, tudo isso gera alteração de sensibilidade, de dor, principalmente, diminuição de amplitude de movimento, ou seja, diminuição do movimento mesmo daquela articulação. Então, são tentativas de retorno de de uma área queimada, com queimadura de segundo, terceiro grau, voltar, só que nunca mais vai voltar da maneira como Que é era o nosso antes. tecido íntegro, né? Ou seja, normal. Então, existem situações que, na sua grande maioria, que vem essas cicatrizes que a gente chama de patológicas ou hiperproliferativas. São cicatrizes altas, cicatrizes dolorosas, porque há uma tentativa de reestruturar, tanto na condição de terminações nervosas, como de
Folículo, né? folículo piloso, pelo, a tentativa de hidratar aquele tecido, só que a E resposta... acaba com tudo, né? Não acaba vai ter com pelo, não vai ter mais nada. E você, pesquisando na internet, você vê alguns remédios caseiros, né? Que o pessoal diz para usar como babosa. Eu falei da folha de banana, do mel com azeite. Até uma dúvida quando eu vi essa história do mel com azeite. Eu fico imaginando, será que o óleo não piora? Qualquer tipo de óleo, né? Não piora uma situação de queimadura? Na verdade, isso são para você usar pós-queimadura, não para usar na hora, né? Tá. Que eles falam babosa e tudo mais. Isso. Mas assim, o mel com. Aliás, o azeite na história, isso não piora, isso ajuda em alguma coisa. Eles dizem que hidrata, mas não sei, será? É que óleo não hidrata, né? Por isso que a gente sempre vai orientar o nosso paciente a sempre hidratar com um gel de silicone, com um hidratante, porque o óleo ele vai permeabilizar aquele tecido, ele não vai desidratar e também não vai hidratar. Igual quando você joga um óleo num copo de água. Ele não se mistura, sim. né? Então a gente sempre explica Mas isso dá a dessa impressão forma. que tá hidratando. Dá a impressão, mas Mas pode não- ver que quando você passa óleo, você fica todo melecado, porque Não, por exemplo, misturar mel com azeite. As receitas que eu vi na internet. Mas já é uma mistura que não funciona, porque são dois. Então, são dois componentes, São né? dois elementos. Elementos São dois que- elementos que não conseguem se misturar. Exato. Casca de banana, alface, mas é o. Agora, Meu Deus, alface eu não sabia. Não, também. mas não é o alface, é uma mistura de alface lá. Eita. Eles têm até um nome que eu não vou lembrar agora. Não, eu tô falando que na pesquisa eu vi essas coisas. A casca de banana, você esfregar a casca de banana. Agora, a babosa, A babosa, muito sim, boa. muito boa. Para tratamentos cicatrizes, ela é riquíssima para hidratar. Claro, numa queimadura tardia, já cicatrizada, né? Mas sim, a babosa, Porque excelente. o tratamento para cicatriz, agora eu vou falar da cicatriz e queimadura, é mais para hidratar. Não tem o que mais fazer. Tem? Não, tem. Tem muita coisa dentro da área da físio como tratamento, sim. Então, o nosso objetivo, primeiro momento é tentar soltar aquela estrutura que a mesma Paula falou que fica muito rígido, muito dura e muitas vezes ela tá muito grossa, muito alta. E o leigo, falei, parece um plástico. Fica meio parecendo plástico. Então, o objetivo nosso, primeiro, é diminuir esse relevo dessa cicatriz, soltar um pouco mais, né? Então, a hidratação, ela vai vir como um tratamento, sim, mas hoje em dia a gente pode utilizar a fonoforese, que é um agente que a gente usa um ultrassom, um aparelho ultrassom, né? Que os fisioterapeutas conhecem bastante. Então, que é um agente eletrofísico, bastante usado na físio, com meio condutor que deveria ser fármaco. Que geralmente a gente usa muito lá na clínica um corticoide. Então a gente pega um gel condutor que não seja ionizável para esse aparelho permear naquela pele e começar a diminuir Aparelho de ultrassom. o ultrassom e começa a realizar naquela região para diminuir o processo inflamatório e começar a soltar Quer dizer, mais se eu a parte da entendi bem, só cicatriz. para você entender. Então você usa o ultrassom para facilitar a penetração. Exato. Então, vamos usar assim um termo. Ele empurra o produto para dentro, Exato, ele o permeia, gel, ele coloca o e produto vai colocar lá dentro, e aí vai ficar mais rápido, agir para diminuir a inflamação dessa cicatriz. mais rapidamente do que você passar só. Muito. Sim, Ele é de maneira... semelhante àquele que as grávidas usam. Né? Não, esse ultrassom, não, esse que as mulheres usam é um ultrassom de imagem, né? É. Não, diferente. Não, digo assim, O gel que gel, fala- né? Gel. É a mesma coisa? Não, porque o gel para fazer a fonoforese, ele tem que ter um ativo, um entendi. fármaco, né? Tá, então, um tá. produto. Sim. Então, no caso da que ele fonoforese, penetra, no exato, caso, um tá, medicamento. agora entendi. É, que você falou que é o corticoide. Que é o no caso, corticoide. tá. Mas os dermatologistas, os cirurgiões plásticos usam infiltrações que vão fazer ali também o uso de aplicação com injeção de corticoide para ir soltando aquela cicatriz e também ajudar a diminuir aquela cicatriz. Em todas as receitas caseiras aqui que eu citei, a única coisa que vocês recomendariam, mas lógico, gente, a gente fala recomendar, mas sempre com supervisão de um especialista, gente, Sim, pelo amor de Deus. isso é importante. A babosa, né? Os produtos naturais, as receitas caseiras que eu pesquisei e todo mundo vai achar quando pesquisar na internet. Dentre A essa que babosa- você citou, a babosa. Só para a gente ilustrar melhor nossa conversa, se vocês pudessem explicar a história da graduação, né?
como são 3, sei lá, tem gente que fala 4 graus, né? Uhum. Sim, isso Se vocês mesmo. pudessem explicar rapidamente, só para o pessoal entender melhor. Quer Como? falar? Primeiro grau é quando você lesiona mais a parte superficial, né? Da né? pele, exato. E o que acontece é que você vai ter um quadro de dor muito grande, né? Então, isso acontece muito quando a gente encosta o dedo ali na panela quente, no ferro. Aquela pessoa fica rolando no sol. Exato, É isso uma queimadura de mesmo. primeiro grau. Já vimos uma queimadura por sol de segundo grau, com bolhas em toda a região do dorso, né? Então, quando a gente fala muito, principalmente, né, as orientações de filtro solar, isso é importante, né? Não ficar exposto hoje, principalmente nas radiações que se tem. Então, o primeiro grau, que é algo mais superficial ali, a lesão superficial da pele, mas o paciente vai sentir dor, né? Aí tem segundo grau, que alguns classificam em segundo grau mais superficial e profundo, então pode ter surgimento aí de bolhas, né? E terceiro grau, quando a gente já vê lesões muito mais profundo, né? Atingindo camadas da pele muito mais Podendo profundas, chegar até os ossos, chegando grau até de e profundidade. tendo que fazer enxerto. Fazendo enxertia. Aí isso aumenta cada vez mais o grau de complexidade. Porque provavelmente um terceiro grau é um paciente que ele vai ficar por muito mais tempo, tanto em tratamento com a Internado, equipe da né? físio, com outros profissionais, até de internação, né? A sobrevida diminui bastante. E talvez também um paciente que vai ter várias cirurgias. A gente tem casos de pacientes que já fizeram 28 cirurgias, 32 cirurgias. Então, provavelmente, esse paciente com terceiro grau, ele tem um tempo muito maior. De E tratamento. a classificação tratamento. vai até o terceiro grau. Alguns Alguns autores, eles colocam como quarto grau, que seria a carbonização, né? Ah, bom, mas aí. Aí chega no osso. Essa aí né? Já é também já... com um tecido de uma grande extensão, porque quando você avalia a queimadura, classifica, você tem que ver o agente causador, então quem causou essa queimadura, o grau de profundidade dela E a também, extensão, e a né? extensão. A extensão também é um fator. 10% são queimaduras que considera mais leves, ou seja, pegou 10% da extensão corporal. Aí eu tenho uma variação de 20% a 30% intermediária. E acima de 40%, queimaduras graves, de extensões maiores, independente do local do corpo. Então, isso também agrava ainda mais a situação. Queimou um líquido superaquecido, mas foi uma queimadura no tórax. O grau de profundidade foi o segundo grau. Mas qual foi a extensão? Ficou mais localizado, expandiu realmente na região torácica completa, foi para abdômen, isso piora ainda mais. Pegou articulação, quando pega articulação sim, porque piora pode... ainda mais, porque isso limita movimento tardio. Então depende da área que o agente causador ele atingiu. Isso também é um outro fator. Bronzeamento artificial. Já teve algum caso de queimadura extrema? De bronzeamento? Já feito na máquina, sei já. lá. Bronzeamento, peeling, que são tratamentos A estéticos. gente já pegou muitos Já casos pegamos muito casos de peeling de piridifenol. fenol. Graus graves, segundo grau de queimadura. Tem um tratamento que as pessoas fazem, estético, que é para gordura, Uhum. Criolipólise. Não. que é com gelo. Isso. Eles congelam, Isso. aquilo dá uma Exato. dor, isso é um negócio. Imagina. É verdade. E você sabe que essa Esse pode cara queimar. Tem várias. Queimadura por gelo, né? Seria a mesma coisa, né? Dentro da área da estética, nós temos vários eletrofísicos que podem gerar, né, um aumento de calor e gerar uma queimadura. Então, a criolipólise, a radiofrequência, isso corre riscos de queimadura. O que mais? Luz pulsada, depilação a laser. A gente já pegou casos. São aparelhos da área da estética, dermatofuncional, que podem gerar lesões profundas. O laser de CO2, nós já pegamos, que é um laser para rejuvenescimento. Um laser ablativo, né? De alta potência, né? Ele O que é o também. laser ablativo? É um laser de grande potência. E ele gera uma lesão. Mas serve pra... Rejuvenescimento. Também? Melhora da Estimular a Estético, colágeno, tudo tudo estético. estético. Também pode. Por isso que o profissional tem que Pra estar muito melhora bem do habilitado. Aham. Uhum. Espessura da pele. E fica ótimo, viu? O Marcelo já está interessado em algumas Então, Não, eu ia falar para você, quer dizer, assim, não tem jeito, não tem que gastar muito dinheiro para arrumar essa... Não dá, Não eu vou nem mais, arrisco, não arrisco. Nós já pegamos queimaduras até de procedimentos cirúrgicos.
lipoaspiração, né? Já pegamos. E durante a fase da pandemia, né? Do que nós vivemos, houveram unidades de tratamento de queimaduras que fecharam. Não tiveram Já não condições. existe tanto. Ainda fecharam. E ainda Ainda fecharam. fecharam. Então, o suporte aqui no Brasil, ele é bem deficitário. Tanto é que a SBQ, ela está tentando colocar o tempo todo na mídia informações. Eles têm eventos gratuitos toda quarta-feira de reunião clínica. É muito legal Muito de legal, para assistir. quem puder participar. Cursos, eles lançaram livros para criança agora essa semana. De tipo, orientações. De orientações. Então, eles estão vindo com uma carga muito grande de mostrar para a sociedade o que é uma queimadura, saber identificar pelo menos o básico. Enfim, E eles porque- dão lá como prevenir. Muito. Não. Nós estamos no Junho Laranja, né? Que nós Isso, chamamos, que é o mês da queimadura de prevenção. Dia 6 de junho é um mês considerado aí de conscientização e de prevenção de queimaduras. Então, eles já trabalham todos os meses. Esse agora, cada vez mais, né, houve uma intensificação ainda maior de informações. Mas é muito legal. Tem cartilhas, tem gibi da Turma da Mônica, que ele já é antigo. Eles lançaram até eu coloquei aqui o livro As Aventuras de uma Pipa Prevenindo Queimaduras. Foi essa semana, se não me engano. Assim, em termos de prevenção e caso aconteça, Caso né? Então aconteça, também como existe agir. essa orientação. Sim, Tá? Porque eles falam que prevenir é o melhor remédio. Mas Não, sem mesmo. dúvida, para qualquer situação. Informação é melhor. Mas o que tem de novo hoje, diferente para tratamento, além do ultrassom? Aí já é durante a gente... Vamos voltar um pouquinho. O tratamento Pode ser que a gente aqui a gente não sabe muito de tudo que vocês sabem. Então, às vezes, a gente pode estar adiantando ou, né? Não, legal, a pele Fora do de tempo, né? tilápia ela é usada, né? Isso. Mas isso na fase lá inicial, né? No processo de curativos ainda, né? A cicatriz não está formada, né, Paulo? É que o tratamento da queimadura tem fases. Então, vamos supor, a pele de tilápia, ela foi desenvolvida na Universidade Federal do Ceará. É um grupo de pesquisa que já recebeu várias premiações, que fazem várias pesquisas e descobriram a pele de tilápia como uma possibilidade de fazer um curativo oclusivo. Ou seja, eu tenho uma área aberta, queimada, com grau de profundidade, né? E que precisa fechar. Os bancos de pele hoje no Brasil, eles são bem deficitários. Poucas pessoas doam pele. Então, uma das alternativas de até ajudar aquela área a fechar é por meio da pele de tilápia. Então, eles colocam temporariamente naquela região e ela estimula o que a gente chama de granulação, que é um tecido de fechamento. Então, um tecido que vai começando a dar estrutura naquela ferida ali aberta. Sim. E aí vai passar por um tempo, né, de granulação, algumas semanas, em torno de 2 semanas no máximo, com trocas de curativos, para poder depois eu ter um tecido mais seguro de revestimento, não um tecido tão exposto, tão aberto. Essa é uma das perspectivas, né, que já é feita aqui no Brasil. Eles estão querendo expandir isso para mais estados, porque ele acaba sendo bastante restrito para alguns lugares, Sim. a pele de tilápia. Eles também estão fazendo a abertura da utilização da membrana miniótica, Bem legal também. que foi em 2021, se eu não me engano, essa abertura, essa perspectiva de utilizar a membrana como também forma de A revestimento. Aham. Porque é Sim. descartado, né? Que é É descartável. descartável. E aí eles também estão vendo essa possibilidade de curativo, né? De revestimento. Fora isso, tem os curativos comuns. O O sulfadizina. sulfadizina de prata, 1%. Existem alguns curativos à base de papaína, carvão ativado, que a equipe da enfermagem, eles que conduzem toda essa parte de curativos das grandes áreas abertas. Não só de queimaduras, para outras feridas também. Sim. Então, tem possibilidade de fechamento de uma lesão, porque o grande problema é deixar essa lesão aberta, a chance de infecção é muito grande. Sim, Então, tem que imagina. tentar fechar. Ou A por porta aberta ali, né? ou por uma medicação tópica, né, uma pomada, ou por meio da pele de tilápia, e agora uma nova perspectiva da membrana miniótica. Então, isso eles estão fazendo para tentar acelerar, visto que a gente não tem um banco de pele tão eficaz aqui no Brasil.